Olá mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos amigos de Logos, a todos aqueles que nos acompanham, que nos têm acompanhado ao longo destes anos. Nós temos sempre como objetivo principal fazer a democratização da informação, trazendo sempre pessoas que tragam conhecimento, experiência de vida, um saber diferenciado para que não tenhamos uma corrente de opinião monolítica. Então falamos com homens de cultura, homens de arte, políticos, desportistas, músicos, para que possamos então ter um panorama diferenciado daquilo que são as experiências de vida de cada um de nós como angolanos. Hoje, em particular, vamos conversar com um homem de cultura, um homem que tem obra feita, é escritor, é cofundador do Chat Caxinde, por exemplo, e um homem que tem uma vasta experiência naquilo que são os desígnios da transição, digamos assim, colonial, do período pós-colonial, não é? E então este homem nos poderá trazer aqui uma perspectiva daquilo que são as suas expectativas para um país, que é o nosso país Angola, e também falar um bocado do passado, para que percebamos então o percurso que o nosso país tem levado nos últimos anos. Aqui Santos, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para que possamos então conversar um bocado sobre o país, que é, no fundo, é o que nos une a todos como nação, como angolanos. Ok. Olha, muito obrigado, Erlander. Em primeiro lugar, quero manifestar a minha satisfação. É um prazer conhecê-lo. Creio que já ouvi em outros trabalhos, mas não fazia ideia de que iria estar hoje aqui consigo. Portanto, é com todo o gosto que aqui estou a expor-me as perguntas que me queiram fazer, mas deixe-me também acrescentar às referências que fez da minha pessoa. Sou, sobretudo, um técnico de seguros, um profissional de seguros na reforma, é claro. Provavelmente serei hoje o mais antigo profissional de seguros vivo em Angola. Portanto, Erlander, estou à sua disposição. Muito bem. Venha. Vamos começar por falar pela sua última obra, que é a República Santa Bárbara. Ok. Relato particular sobre a cidade capital. O que é que retrata esta obra? Olha, Uma é uma ficção que, como todas as ficções, tem uma base específica. E as pessoas que o leem, aliás, o prefácio e algumas anotações na abertura deixam transparecer claramente que o leitor está a ver Angola e Luanda particularmente neste livro. A ideia de escrevê-lo foi essencialmente a de desventrar, como diz o Paulo Inglês no prefácio deste livro, desventrar um bocadinho da vida do nosso país, sobretudo da capital de Luanda, onde se passam as coisas mais inverosímeis, onde se acontecem as coisas mais impensáveis. Portanto, todo ele é um desvendar de acontecimentos, alguns que têm uma base de realidade concreta, mas também algumas cenas que são fruto da imaginação do autor, né? O escritor tem essa liberdade de criar factos que às vezes não correspondem muito à realidade daquilo que se Tem faz. essa matriz, tem essa matriz ficcionista, mas que não foge muito à realidade. Um Claro, bom claro, retorno. claro, exatamente. Só falta dizer que qualquer semelhança é pura coincidência, não é como normalmente se faz. Mas é exatamente isso. Mas é também um recado que eu tento fazer à classe política angolana, que ao longo deste meio século de existência se
num determinado período que todos nós conhecemos e que está marcado na história, foi de um positivismo tremendo pela preservação da nossa liberdade, da nossa integridade, acaba nas últimas décadas por se transformar num conjunto de atos que não dignificam, portanto, o nosso passado, a nossa luta, e que, o que é mais grave, cria problemas e incertezas muito fortes relativamente ao nosso futuro. Portanto, é um alerta para que quem tiver no próximo futuro a responsabilidade de tomar as rédeas deste país, pensar exatamente que governar não é criar pessoas abastadas, ricas, um número pequeno de pessoas ricas em detrimento de milhões de pessoas que passam as piores das misérias. Não é? Portanto, é de facto como é que é de dizer, é um libelo acusatório daquilo que tem sido, de facto, a nossa vida ao longo destes anos. Certo. Nós vamos tocar seguramente em vários aspectos, mas o aspecto que eu quero tocar primordialmente, que está muito ligado com o livro e também com a educação. Que avaliação faz do nosso sistema ou da qualidade da educação que nós temos, quando, em boa verdade, não se dá a atenção merecida àquelas disciplinas que são nucleares. Nós falamos português, a língua portuguesa, por exemplo, a matemática, as filosofias, as ciências. E a percepção que temos é que nós, de facto, temos muitas universidades, o ensino superior, mas as nossas crianças são logo mutiladas no ensino primário. Não é? Portanto, perguntava-lhe assim, como homem que escreve, escritor, não é? Como é que sente alguma satisfação de forma como as coisas estão a ser de certa forma? Claro, Erlander, claro que não posso sentir essa satisfação nenhuma. E, aliás, eu posso dizer, e sem querer vangloriar-me por isso, que eu serei provavelmente o intelectual angolano que mais tem falado, que mais tem tocado nesse problema, na problemática, sobretudo na problemática do livro. O livro é essencial, de facto, para que a cultura de um povo se faça. Se tu não tiveres livros que promovam o ensino infantil, que conduzam a criança ao ABC, à compreensão dos fenómenos do mundo, tu não estás a trabalhar corretamente. E, de facto, o nosso governo, ao longo dos anos, não tem trabalhado corretamente no domínio da educação e, particularmente, do livro. Porque o livro é uma ferramenta essencial para que, de facto, se possa, a partir da sua aproximação à criança, ao indivíduo, ao cidadão que está a crescer, que nasce e está a crescer, é fundamental para que ele, de facto, possa crescer verticalmente e possa ter ideia do que o espera na vida. Basta apreciarmos a diferença dos valores orçamentados, não é? no OGE para a educação, que englobaria o livro e concomitantemente a cultura do país, para vermos de facto que não há cuidado absolutamente nenhum nesse domínio. E já se passaram décadas, e já se discutiram e promoveram, portanto, e deram consentimento a vários orçamentos. E os números continuam extremamente baixos. Ora, eu não posso estar de acordo com uma política desta. E tenho feito entrevistas a rádios, a jornais, à televisão, diversas vezes. Provavelmente por também estar ligado aos livros e
e ser também editor. Eu pertenço a uma editora, a Chá de Cachimbo, e tenho tentado puxar a brasa à minha sardinha, digamos assim, mas vendo primordialmente o interesse do país, o interesse da cultura nacional. Mas os homens que negligenciam este aspecto que é fundamental, o livro, a cultura, parece-lhe que há aqui um aspecto que está relacionado com o não ter vontade de fazer ou o aspecto que está relacionado com o não saber fazer? Erlander, eu acho que está claro, está evidentemente claro, porque não tenho sido apenas eu, mas muita gente, professores, catedráticos ligados a esta têm feito, têm deitado cá para fora conselhos. Então, se os governos, os sucessivos governos que temos tido, não acolhem essas ideias, é porque há uma ideia implícita, né? Uma ideia clara de não quererem fazer as coisas. E o que me espanta é que neste período eleitoral que nós estamos a viver, e nos vários pronunciamentos, nas várias questões, nos vários discursos, essa problemática do ensino é vista ainda de forma muito ténue, não vão ao fundo das questões, vão buscar coisas mais supérfluas e deixam o essencial, no vazio, né? Isso sinceramente que me assusta por um lado, mas deprime assustadoramente por outro. Não é? Sim, mas sendo uma pessoa de cultura, volto a repetir, a sua voz, os apelos que tem feito, a manifestação de boa vontade que tem feito, os alertas, não há uma voz, não há feedback, não há ninguém que se disponibilize, não há ninguém que tenha boa vontade. Olha, é isto que faz de mim uma pessoa revoltada de alguma forma. Porque é que não recebi nunca um alerta de alguém? Venha falar connosco, vamos arranjar. E eu tenho dado sugestões, eu não preciso de estar lá. A gente, não sou eu que vou resolver o problema dos livros. Claro. Mas há os peritos, as pessoas que entendem, os professores, não se fazem. Anda uma equipa do Ministério da Educação, mais de 5 anos criada para resolver a problemática do livro, mas não se consegue resolver. Há outras prioridades no país, isto que eu penso. E a prioridade essencial, lamento muito ter que chegar a essa conclusão, é tornar o homem angolano cada vez mais inculto, cada vez mais impreparado. Não é? Só isso é que se... Porque se houvesse de facto uma vontade férrea de política, passo a passo estaríamos a avançar, claro, para o alcance deste... Mas é surpreendente porque já há uma geração um bocado mais velha que a minha que tiveram a oportunidade de estudar noutras latitudes, em Portugal, em França, na Europa, enfim, pelo mundo, não é? E que são os tais propalados juristas ou intelectuais. Não lhe parece que também tenham embarcado num silêncio ensurdecedor, porque também estes também não manifestam nenhuma vontade, por vezes, de mudar o curso das coisas? Meu caro, isto chegou a um ponto que, se a dinâmica não vem de facto da estrutura base, da estrutura mãe, do partido que tem a força de dirigir as coisas, se não vem da parte intelectual, há o receio também de ir ferir. E aqui o que se nota, desculpe, sou Erlander, o que se nota é que cada um quer manter os seus tachos, digamos assim, tachos entre aspas, não quer perturbar a chefia, não quer que eles se aborreçam, e então podem falar uma vez, mas como não há resposta, não vale a pena, porque podem... Mas essas pessoas podem ser tidas como intelectuais, porque o intelectual é aquela pessoa que, de forma espontânea, quer dizer, é o indivíduo que... Boa pergunta. Quer dizer, tem em si um descontentamento natural, não é? Olha, essa observação pode ser feita também para a questão da democracia,
de quem é democrata efetivamente neste país. Há uns que se deitam a apontar erros a este e aquele, e querendo eles serem os tais democratas, quando sabemos claramente que toda a sua vida, pelo menos a mais recente, é marcada por uma série de atos desonestos, atos contra a democracia e nunca pelo Estado democrático e de direito. Portanto, nós que vivemos num mundo cínico e hipócrita, um mundo em Angola. Hipócrita. O mundo, do modo geral, está assim, né? Temos também que ressalvar isso, né? E de facto, eu quando vejo alguém intitular-se democrata, eu penso duas vezes, né? Penso duas vezes. Eu próprio faço introspeções a mim próprio e pergunto-me se o que eu faço está conforme as leis da democracia. Mas de uma coisa eu estou convicto. Eu luto pela instituição do Estado democrático e de direito. E agora, eu luto com todas as minhas forças e daria todo o meu saber e aquilo que ainda tenho que aprender para que, de facto, se estabelecesse no nosso país um Estado desse género. Não é? Sim. O nosso Estado enfim, tem influências excessivas no que diz respeito a uma posição maçuda. O Estado precisa ser despartidarizado, não é? Há muita influência do Estado na sociedade. Pensa que isso também poderá ser um dos empecilhos que nos tem, de certa forma, retardado para que possamos então desenvolver? Olha, meu amigo, eu não tendo nunca falado nem nunca manifestado a minha simpatia, porque também sou influenciado pela minha ligação ao MPLA, por ter nascido e crescido no MPLA. Nunca tive uma aproximação com o Adalberto Costa Júnior, mas uma das coisas que me levam a apreciar a sua postura é ele ter afirmado agora na sua campanha que, se for eleito presidente, ele deixa o seu partido e torna-se presidente dos angolanos. Isto quer implicitamente dizer que a Constituição seria revista e a despartidarização do aparelho de Estado seria um facto, porque esse é de facto o maior empecilho do desenvolvimento do nosso país. É a partidarização, é a excessiva dependência que o aparelho de Estado tem dos comitês provinciais e dos chefes daqui, os chefes dali, da OMA. Quer dizer, um país a viver sob essas amarras não tem hipótese de desenvolver-se. Portanto, terei que dar o meu parecer favorável a uma transformação, de facto, a quem pugne pela transformação, de facto, dessa forma governativa que nós estamos a vivenciar agora. Bem, o Dr. Marcolino Moco, na noite passada, manifestou claramente o seu apoio, apelando aos angolanos que votassem Adalberto da Costa Júnior, o que está a causar nas redes sociais algum celeuma a esse respeito. Muita controvérsia. E até alguns insultos, não é? Que roçam até a falta de respeito. Achou isso, viu isso com a maior naturalidade, sendo Marcolino Moco ter já atingido no seu percurso político altas funções no partido e no país? Achou isso normal? Normal não achei. Em alguns casos vinha a confirmar alguma falta de democracia em certas pessoas que se dizem democratas e numa falta de respeito por alguém que tenha a coragem de tomar uma posição deste tipo, né? Portanto, estamos a conviver numa sociedade em que o livre pensamento, a liberdade de expressão das pessoas
não é respeitada. Não, isso é mau, isso é mau. Portanto, o servilismo com que, e falo disso, é capaz de haver também na parte da UNITA em alguns aspectos, mas neste caso específico que estamos a viver agora, vive-se de facto a despeito daquilo que nós observamos diariamente e que não é possível escamotear, não podemos afastar-nos dessas realidades que o cotidiano nos mostra. As pessoas vão exatamente dar apoio àquilo que é mau, e eu de facto fico extremamente desolado com esta gente, e só tenho que manifestar o meu apoio ao cidadão Marcolino Mocco pela sua coragem, pela sua... não estou aqui a dizer que eu faria o mesmo, não sei se eu faria, se não, ainda não fui posto perante esta situação, mas numa situação dessa, sendo ele a figura que é e que foi, é preciso ter coragem. E daqui eu mando-lhe uma mensagem: somos amigos, correligionários em alguns aspectos, mas força, Marcolino, é assim mesmo que deve ser um cidadão angolano consciente das suas obrigações. Muito bem, nós estamos a poucas semanas do dia, poucos dias. Poucos dias. É já dia 24. Que avaliação pode fazer até o momento de todo este percurso de campanha eleitoral, em que houve um nítido desequilíbrio no que diz respeito às questões de informação, a espaços de antena, a notícias que se foram vinculadas desfavoráveis para partido A ou B, um discurso de certa forma ofensivo no que diz respeito a certas metáforas ou ironias utilizadas, a galinha branca ou o galo branco, e o focinho aqui, focinho ali. Alguém que nasceu, cresceu no MPLA, é isto que nós queremos, é isso que se esperava. Claro que não, Arlander, claro que não, isso é que faz, alimenta e vai aumentando o meu descontentamento, não é? Porque esta campanha está marcada, e o MPLA não tinha necessidade disso, marcada por atos de uma incorreção tremenda, inclusivamente, não sei, eu estou aqui em Portugal, não sei se isto corresponde à verdade, mas o facto de terem cortado a possibilidade dos carros da UNITA, quando viajavam, abastecerem-se, de darem alojamento aos seus militares, são coisas de uma baixeza tal, de uma baixeza política tal, que isto não honra, não dignifica ninguém, né? Não dignifica. Portanto, o MPLA, sem necessidade, não sei, porque eu não sou um analista político profundo destas coisas, quer-me parecer que o MPLA, em determinada altura, assustou-se pelo surgimento da Frente Ampla, que agregou, e a despeito de terem cortado a possibilidade de que a frente aparecesse de facto como frente, né? Fizeram tudo e mais alguma coisa a nível do Constitucional, né? Para que inesperadamente surgem dois partidos políticos que conseguem sobrepor-se às ideias do Abel Chivucovuco, por exemplo, de criar o seu partido, criando uma série de obstáculos, quando de certeza absoluta que Chivucovuco superou a Bela Malaquias em muitos aspectos. Portanto, há ali coisas que não dignificam a justiça e o governo do nosso país. E eu, como não tenho dívidas para com ninguém, não tenho, apesar de toda esta minha ligação umbilical, apesar dos muitos amigos que tenho, eu não posso estar calado. A minha consciência obriga-me a denunciar estes factos, para que
que são de facto... Não se revê nessas coisas, claro que eu não me revejo, quem me conhece sabe que eu não me posso rever, chamem-me o que quiserem, mas agora eu vou lutar sempre por fugir da submissão. Eu não estou para viver mais 50 anos submisso a tipos analfabetos, completamente analfabetos, que não têm visão do que é dirigir. Eu não estou a falar de todos, claro, né? Há exceções, que não têm noção nenhuma de como deve ser dirigido um país com as características do nosso, né? De um mosaico étnico, cultural incrível, que é preciso cuidados excessivos no tratamento das pessoas e onde se aplica leis bárbaras para contra as populações. E, paralelamente, se promovem ao estrelato, à riqueza, ao fausto, pessoas execráveis que maltratam a nação, os seus filhos, e só têm um pensamento único: o dinheiro para si, para os seus amigos, para as festas. Eu não posso estar perto de gente deste... A sua opinião sobre o combate à corrupção? Começou bem. Eu hoje já posso falar disso abertamente. Eu fui dos primeiros a ir felicitar pessoalmente o Presidente João Lourenço. Ele recebeu-me do Palácio do Governo e acreditei, aliás, quem lê as minhas crónicas, inclusivamente escrevi um livro por alturas, subitamente no Cassino, que me saía um bocado mal. Hoje não escreveria esse livro. Escreveria hoje? Não escreveria por todas as razões, e mais uma vez porque o principal intérprete desse livro, a principal personagem, acabou por me decepcionar, né? Mas eu ainda continuo, Erlander, eu continuo ainda a pensar que João Lourenço está a ser vítima de uma máquina terrível que está ali na coisa. Eu não acredito que sejam só erros e omissões da sua parte, muito embora seja ele a dar a cara. Tem que ter uma máquina atrás dele que permite para que esses erros sejam, que não aconselha a determinados erros que se repercutem, não apenas da sociedade angolana, mas se repercute por todo o mundo. E Angola não é um país qualquer, onde erros da natureza de alguns que são protagonizados pelo MPLA pagam-se caro, independentemente do resultado destas. O MPLA até é capaz de ganhar estas eleições. Mas não lhe parece que esta narrativa de tentar ilibá-lo, de que haverá uma máquina, não é tendencioso, não é a mesma narrativa que houve também com o presidente Eduardo Santos, quando se pensava que havia uma mão invisível, que no fundo eram aquelas peças que os tornavam certas marionetes? Erlander, esta sua observação até tem lógica, eu compreendo-a. Mas nós temos dados. Os dados são os factos, né? São os factos que o dia a dia nos oferece. É que há coisas que não se compreendem. Como é que homens com tanto poder de mando não conseguem travar as coisas quando elas estão a ir precisamente a seu desfavor? Então não se protegem eles próprios. Portanto, só pensando que existe uma máquina poderosa que não lhes permite. Quem são essas pessoas? Não sei, mas devem estar lá, na sede do partido, devem estar escondidos não sei onde, mas que há forças do estrangeiro, não sei, até me atrevo a pensar assim. Mas pronto, sou um cidadão livre, tenho direito ao meu pensamento e eu faço essa... Voltando à corrupção, não está satisfeito conforme as coisas... Não, pois eu estava a dizer que ele começou bem, ele começou bem, mas depois as coisas pararam. E daí, novamente, a ideia de que
há qualquer coisa que eu faça parar. Porque nós temos claramente no país fortunas constituídas, e não são poucas, são fortunas, é muito dinheiro. É para que não pode, de forma nenhuma, num país qualquer normal, ser fruto de salários ou podem ser financiamentos, mas nós não sabemos as coisas, porque não há relatórios. Se tivermos em conta a nossa matriz, a nossa origem, somos todos provenientes de famílias humildes. Humildes, pobres, não pode haver tanto milionário assim. Está claro, isto obedeceu a ideia peregrina de Zé Eduardo dos Santos de criar a tal burguesia, a forte burguesia urbana. Então foram-se oferecendo fortunas fabulosas em alguns casos, que permitiram a que alguns responsáveis se atravessem a fazer festas e a mostrar eles, os seus filhos, festas comparáveis aqueles dos contos das Mil e Uma Noites, né? Que nós só víamos nas fábulas da nossa infância, né? Portanto, isto vai requerer a quem tomar as rédeas deste país, seja o MPLA, seja a UNITA, seja quem for, a que se faça um trabalho muito aturado de penitência, de pedir desculpa aos muitos erros que cometeram e a denunciar, de facto, quem prevaricou. Agora, eu também não sou apologista, porque são tantos os casos. E nós vemos só este caso, o Lussati, né, o que está a ser julgado, os milhões de dólares, o dinheiro, como o dinheiro se... A facilidade como se disponibilizava. Exatamente, a forma como o dinheiro era manuseado, como saía do Banco Central. Se quisesse um financiamento para lançar um livro de 15 mil dólares, 20 mil dólares, não conseguiria. Eu tive um caso, aliás, eu fiz esta denúncia já várias vezes no BPC, um outro imbróglio que eu não sei porque é que não avança. Lá estão os problemas, as dúvidas que eu tenho do combate à corrupção. Por que é que não se fala do BPC? No BPC estão concentrados muitos dos atos de corrupção que foram consentidos por uma instituição do Estado, do BPC. Não se fala nele, muito menos do nome do seu responsável maior, daquele que foi capaz de proporcionar tudo isso. Ele também é uma vítima, foi forçado a isso, não sei. Mas a população é que precisa de saber disso. Como precisa de saber como é que aconteceu aquele descalabro no Beza, onde bilhões de dólares. Isso é mais confrangedor quando nós vemos que há camadas da população miseráveis nestes países, nos vários cantos, no Cunene, nas Lundas, no Mochico, a viverem insofrivelmente. E as pessoas pensam que oferecendo umas camisolas, os barris de vinho e não sei o que mais, resolvem o problema. Não é, não. Quer dizer, não é assim. Sejamos honestos, né? Não voltamos a 1975, né? Não voltamos a essa era, já se passaram 50 e tal anos, né? E assim, eu estou já numa idade muito jeitosa, né? Eu continuo a estar aqui uns anos, gostaria muito de ver o epílogo disto tudo, mas teria que haver muita dignidade, o que eu desconfio, porque a dignidade ou nasce-se com ela ou fomenta-se,
Ou então não há pão para malucos, como se costuma dizer. Vamos continuar a estar à espera que aconteça o milagre e que esses incapazes sejam substituídos por gente capaz de pôr o país a funcionar. Bem, e a sociedade, agora também mais moralizada, porque, como sabe, a corrupção é transversal. Embora eu acredite que os exemplos partam de cima para baixo. Eu penso que, a dada altura, o povo, a sociedade, começou a perceber que os de cima agiam de certa maneira, então, aquilo, Claro. por osmose, também fomos todos embarcando A sociedade foi neste novelo, digamos assim, né? A sociedade foi afetada, de facto, por estes. E é natural que qualquer jovem que vê os filhos dos primeiros ministros, dos não sei quem, do ministro tal. E na rua, que queira. nos bairros, as pessoas que vivem bem, ou são militares, ou são políticos. Sim. Portanto, Então, ninguém quer ser escritor, nem matemático, nem cozinheiro, nem médico. Né? Portanto, o objetivo dessas pessoas Quem é quer querer ser- equiparar-se a Quem quer essas. ser rico não pode escrever livros. Não com pode certeza. escrever livros de forma nenhuma. Quem é agora um escritor? Não é ninguém, pronto. A não ser que seja um pepetela ou um... Certo. Mesmo assim, não sei se Mesmo assim, consegue equiparar o nível de riqueza. Está claro, não, de riquezas não, mas estou a falar É um monte de riqueza. em notoriedade. Notoriedade. Mas, voltando à sua pergunta, a sociedade está afetada por essa forma de viver, porque a mais simples zogueira, não sei quanto, tem aspirações também a ter um carro grande, a ter uma casa. Eu já assisti a discussões em casas de pessoas. Tu também és um burro, tu não viste aquele, chegou a ministro e tu não. Quer dizer, porque querem ter o Fausto, querem ter. E não se incomodam com a dignidade do seu marido ou da sua família. E de facto, o MPLA tem sido um mau exemplo na conduta cívica, na conduta moral. Nem as instituições que ele tem criado, a OMA, a Ministério da Família. O que é que... Mas, na sua opinião, o que é que o MPLA podia ter feito melhor neste quesito em particular? Olha, Porque campanhas há várias, moralizar aqui, moralizar ali, simpósios, mas é colóquios. difícil quando você a base onde assenta o mando se está minado, todas as outras estruturas não têm consistência, não podem ter força para de facto. Como é que você compreende uma sociedade onde qualquer indivíduo, não, acho que erro por muito pouco, qualquer ministro que entre para funções governativas, meia dúzia de meses depois, está rico, mas nós temos visto, rico na forma como eles usam os carros que têm, a família, as casas que depois compram e não sei quantos, mas é do vencimento deles, quando nós, pelo Diário da República, nós sabemos o quanto é que eles ganham, como é que eles podem ter, a não ser que tenham ajudas de custo fabulosas, né, que lhes permitam aqueles proventos. Portanto, isto está mal à nascença, não há, e por isso é que qualquer indivíduo aceita ser ministro, mesmo não tendo competência para o cargo para que é proposto. Porque a habilidade é ser ministro, o objetivo é ser ministro, e por isso é que correm dezenas, se não centenas, se não milhares de jovens a correr, homens, rapazes e raparigas a quererem ir para o Comitê Central, porque ali está o salto para o estrelato, para o combo, aquilo com que se compram os bolões, está a perceber? E de facto, isto é de facto o ridículo mais deprimente que há numa sociedade que quer ser digna, que quer se impor e que quer pautar a sua conduta
por atos corretos quando eles não são. Estão a todo instante a mostrar, de facto, imprecisões, estão a mostrar incoerência, ilegalidades permanentes. De facto, e depois com um vazio no que respeita o contacto com a população. Um vazio nesse aspecto de dar conhecimento, de se explicar perante o povo, de se explicarem perante os contribuintes, porque esse povo que já é lesado por uma série de situações, é lesado ainda por impostos terríveis a que é obrigado, o que faz ainda mais difícil a vida das pessoas, né? Mas dos trabalhadores. A questão que eu coloquei inicialmente não estará também, de certa forma, relacionado com isto, é que povos ou pessoas com fraco nível de conhecimento, com falto nível de cultura, de educação, não possuem as capacidades para que depois possam escrutinar, ou que possam escolher bem ou decifrar aquilo que é certo e o que é errado, porque é a velha frase romana, né? Quer dizer, governar ignorantes, por vezes pode ser até muito mais fácil. Opa, isto podia-se colocar aqui há uns anos atrás, mas eu penso que nestas últimas 2 décadas, a sociedade, por força de muitas coisas, entre elas esta dos telemóveis, das redes sociais e não sei quanto, transformou completamente a sociedade angolana. Transformou numa sociedade dinâmica, inteligente, que mesmo sem estar em faculdades, aprendeu graças a estes meios de que dispõem hoje. E, portanto, eu julgo que esta juventude de hoje está com a percepção correta daquilo que quer, daquilo que pretende, noção dos seus direitos, e de que tem que lhe darem emprego para eles se manterem com perspectivas corretas no futuro. Porque senão vamos ter, se isto não acontecer a breve trecho, vamos ter uma sociedade extremamente violenta, reivindicativa a toda hora, e eu digo sinceramente, eu não queria estar na pele de um governante nos próximos tempos se nestas eleições que nós esperemos que tragam coisas novas, não se verificar de facto alguma mudança. E uma delas, e a principal mudança, volto aqui a referir, é a despartidarização do aparelho de Estado. Muito bem. Nós temos acompanhado em Portugal, no que diz respeito à camada estudantil, estudantes provenientes de vários pontos de África, mas falando concretamente da nossa lusofonia, os estudantes provenientes de Cabo Verde, de Moçambique, particularmente, já se apresentam com outro nível, em termos de qualidade educacional, em termos de qualidade de base, não é? Isto era assim no tempo colonial? Porque há quem diga que no tempo colonial... Deixa-me refletir um bocadinho. É evidente que o próprio colonialismo teceu, com interesses bem específicos, diferenças entre os povos das várias colónias. Cabo Verde foi das mais beneficiadas, talvez pela pequenez do seu território, na sua densidade populacional, beneficiaram muito bem da atenção do ponto de vista cultural. Não, o que eu quero dizer é que, obviamente, que não há nada que comprove que geneticamente um povo é mais inteligente que o outro, claro. Mas o que eu quero dizer é que para mim é verificável e é visível que há esta discrepância, digamos assim, não é? As colonizações foram seguramente diferenciadas, mas há essa diferenciação dos alunos nas universidades, e não só em Portugal, comparativamente com os povos provenientes da Guiné-Bissau, São Tomé, Cabo Verde. Gostaria de estudar este...
este Epá, fenómeno? há diferenças, porque isto também tem muito a ver com a sua própria idiosincrasia, pá, dos seus próprios povos. Os povos não são iguais. Epá, por exemplo, nós temos problemas em Angola, mas, sinceramente, sem querer ofender os nossos irmãos da Guiné-Bissau, eu não queria ter um país como a Guiné-Bissau, pelo menos pelas. Eu já não vou à Guiné-Bissau há muitos anos, mas as notícias que nos chegam são extremamente assustadoras, né? Não é assim que se governa um país. Mas não quero dizer com isso que eu aplaudo o que se Claro. passa em Angola, né? O que se passa em Angola. Epá, não sei, as diferenças existem porque os povos são diferentes. Os povos são diferentes, as culturas são diferentes e o colonialismo usou táticas diferentes em cada um dos territórios que ocupou. Epá, penso que é esta a resposta que tenho que lhe dar. Bem, nós vivemos há cerca de um mês o falecimento do ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos, e tudo isso depois surgiram situações menos abonatórias do ponto de vista nacional e também, se calhar, como nação, não foi plausível o que se testemunhou, não é? A questão do corpo, vem, não vem, discussões que houve também com a família do antigo presidente. Hoje há notícias de que o corpo poderá eventualmente regressar. O corpo não, os restos mortais, para melhor dizer, poderão ir para Luanda. De que forma é que viveu todo este rebuliço que se criou, tendo também em conta a postura de alguns órgãos de comunicação social que, por um lado, não noticiaram a sua ida quando foi a Luanda, porque diziam que não constituía um facto noticioso. E depois toda aquela peça que se montou em torno de tentar, de certa forma, denegrir não só o nome do ex-presidente, mas também o nome da família Olha, dos Santos. para quem, se o Erlander ler este meu livro, vai encontrar uma figura de um ex-presidente que é nitidamente José Eduardo dos Santos, em quem eu casco, entre aspas, seriamente, porque continuo a afirmar que José Eduardo dos Santos foi o grande culpado da hecatombe do país, o grande culpado do estado deplorável em que chegou. A dilapidação dos cofres do Estado, sem controle nenhum, para um homem que tinha tanto poder, como é que não foi possível controlar o roubo descarado, o enriquecimento bárbaro de uma série de pessoas? Portanto, ele é alvo preferencial da minha crítica. Mas, todavia, depois da morte dele, quer dizer, eu não posso ficar insensível a que um chefe de Estado que, no bem e no mal, foi importante para Angola, porque ele esteve quase 40 anos como presidente de Angola. Foi terrivelmente. Eu fui apoiante dele na altura da guerra, na altura em coisa, pelas suas atitudes serenas, cheias de lógica, a forma como ele se evidenciou no panorama, muito tímido no princípio, mas depois impôs-se no panorama africano, Certo. granjeou, e mesmo a nível internacional. Não é depois de morto. E, apesar da desgraça que ele fez ao país, que se permita, que se barbarize da forma como o fizeram a José Eduardo dos Santos, depois de morto, sem respeito nenhum. E não sei se o Erlander viu passagens ou leu da crónica que escrevi em relação ao Ernesto Bartolomeu, da TPA, em que
epá, declaradamente e conscientemente, fui obrigado a tratar com uma certa dureza para que ficasse bem claro que uma instituição do Estado importante como é a TPA não pode dar-se ao luxo de publicamente pôr ao ridículo, fazer baixar tanto alguém que foi presidente de todos os angolanos durante quase 40 anos. Portanto, vieram ao de cima outros interesses, esqueceu-se completamente do passado do homem e fica de facto difícil entender a postura dos nossos governantes de como é que, permitindo-se por um lado que se faça esse enxovalhamento do homem morto, José Eduardo dos Santos, se queira dar um ar de muita nobreza agora para os funerais do mesmo morto José Eduardo dos Santos. Eu não entendo. Isto é falta, de facto, de algum caráter, falta de alguma nobreza e de algum sentido de Estado para situações tão delicadas como essas. Não é? E este silêncio ensurdecedor por parte de pessoas que colaboraram com ele diretamente? Oportunismo puro, e é isto que me faz afastar cada vez mais e que me pergunto, mas onde é que estão esses democratas? Mas onde é que está essa gente séria? Onde é que está? Qual é o medo? Têm medo de ir para a cadeia? Roubaram também? Querem se distanciar para... Quer dizer, isto é deplorável. Olha, meu caro, eu cada vez me sinto mais feliz por ser quem sou, por dormir bem durante a noite, por acordar sereno e tranquilo, por não ter pesos da consciência como estas pessoas todas têm. Podem ter o dinheiro que tiverem, podem estar extremamente ricos, mas têm pesos tremendos nas suas consciências, porque não estão a agir bem. Esse desejo, não é macabro, mas é quase de quererem preservar a todo custo a vida faustosa que têm feito ao longo de décadas. Não querem perder esse estatuto, pá. Fazem-nos, de facto, manter posturas pouco dignas, pouco dignificantes. E, de facto, eu não me posso rever para a Irlanda com gente deste calibre. Não. Cheguei a um ponto que eu me cansei, de facto. E não sei salas de teatro, de cultura, arte, precisamos de mais, seguramente. Claro. E que sejam disseminadas pelo país, naturalmente. Olha, nem tudo é mau. Eu ainda há bem pouco tempo eu tive um encontro com dirigentes do MPLA, do governo, onde me deram o privilégio de abordar a questão do Nacional Cine Teatro, que é, como sabe, a casa onde liderei durante 30 anos a Associação Chá de Cachine, que por birra, digamos assim, de uma ministra da Cultura, deixou que se fechasse essa sala, que, embora com todas as suas mazelas, poderia, deste Estado, enquanto não se decidem as formas de recuperação daquela sala emblemática, que é um património cultural nacional, está assim classificado, está há 7 ou 8 anos a sala fechada, sem servir ninguém, mas fazendo com que as suas estruturas fechadas promovam rapidamente a sua completa destruição. E é, de facto, uma sala única no espaço nacional. O encerramento da sala não foi plausível nem foi justificável, na sua ótica? Completamente injustificável. Ainda poderia estar a funcionar. Podia estar a funcionar. E depois a falta de apoio que a Associação Chá de Cachine teve. Eu penso, está claro, sou suspeito a falar assim, mas nós poderíamos,
como outras instituições, ter sido classificados como entidades de utilidade pública, né? E termos um subsídio. Mas não, nós éramos obrigados, somos até hoje obrigados a pagar renda ao Estado, e tanto serviço bom nós prestamos ao Estado, tantos atos interessantes nos fariam parceiros ideais do Estado. Não quiseram e por uma razão, desde sempre, né? Desde sempre, porque naquela associação estava gente que pensava, gente que se não se deixava subjugar, gente que tinha voz e que dizia, quando entrarem aqui nas portas desta casa, isso é verdade, já dizia, têm que tirar os galões, aqui somos todos homens de cultura, homens e mulheres de cultura, e eles não gostavam disso. Em determinados desfiles de carnaval, hoje já falo nisso, mas um dia vai ser com outra abrangência. Introduziam no nosso meio agentes da segurança para saberem de onde é que nós íamos buscar o dinheiro. Coisas muito baixas. Qualquer muito clima associativo suscita sempre alguma desconfiança. Alguma desconfiança. Pronto. Não, eu tenho um passado recheado de coisas interessantes. Com certeza, sim. Que muitas pessoas não dão importância. E, aliás, olham para mim, alguns deles, os arautos da inteligência nacional, com algum desprezo. Não. Mas eles têm que ter em conta que eu, com alguma vaidade, eu digo, eu não sou um tipo qualquer, meu amigo, apesar deste 1,60 m de altura. Está aqui um grande homem, né? Portanto, é com muito orgulho e orgulho dos meus filhos que faço essas declarações. E tudo o que fiz faria de nós, outramente, por Angola. Não é por mim, porque eu não beneficiei em nada. Não, beneficiei de quê? Por força destas... Está claro, tive visibilidade no exterior, fui deputado à Assembleia Nacional e obrigou-me a ter uma visão melhor do país e da vida e do mundo. Mas olha, foi ao passar pelo Parlamento que comecei, foram 6 ou 7 anos que estive lá, em que comecei a ver que eu estava enganado e que alguns ídolos que eu idolatrava no coisa, ali a conviver com eles de perto, comecei a ver que eles tinham pés de barro ao final. Por isso é que se diz, não te aproximes muito do teu líder, não é? Ou do teu ídolo, digamos assim, porque vais reconhecer defeitos que não são saborosos. Exato. Mas olha, foi ótimo, porque cimentei, frutifiquei muitas amizades, conheci coisas de outras regiões do país que não conhecia, tive um conhecimento maior da realidade do país e amadureci do ponto de vista intelectual mesmo. Né? Mesmo assim é cronista do Jornal de Angola, certo? Não, foi cronista do Jornal de Angola, peço desculpa. Sentia-se livre para fazer as suas crónicas? O objetivo... Alguma censura, mão pesada? Não. Portanto, uma das premissas era estas. Não me tocarem em nenhum texto. E um dia, quando eles acharam que era demais, foi agora, há 2 anos, quando eu critiquei com justa causa o Sr. Ministro da Administração do Território, por coisas menos boas que ele tinha praticado, a direção do Jornal de Angola, sem dar importância, mostra-se de facto a falta de qualidade destes dirigentes. Cortaram-me a permissão de escrever para eles. Parece que é uma prática comum, porque há relatos de ministros que foram exonerados e ficaram também pela rádio. Não, sei agora também de um cronista que a semana passada, que escreveu assim mais duramente, também lhe cortaram. Mas isto é assim, que raio de jornalismo é esse? Que raio de comunicação social é esse? E ninguém diz nada. E ainda estão contra quem tem coragem de os defrontar. Deixa-se muito bem, mas eles vão ter um futuro muito mau. Acha que ainda se justifica, no mundo em que vivemos hoje,
existir um jornal estatal que seja controlado pelo Estado? Faz algum sentido? Claro que não, não. Eu acho que não. Não conheço bem a coisa, mas mesmo que ele estivesse, para que haja um jornal, portanto, tutelado pelo Estado, não sei quantas, mas tem que se guiar por uma linha editorial, perdão, compatível com os direitos de liberdade de expressão, sem nenhum entraves à expressão dos jornalistas, não é? E é isso que não se observa no Jornal de Angola. Jornal de Angola, TPA, Rádio Nacional de Angola, são uns autênticos cancros, uns autênticos cancros da comunicação social. E tinha começado bem na altura que o João Lourenço tomou. Ora, foi uma das áreas onde de facto se notou mais diferenças, mais crescimento. Foi na altura do João Melo, foi por essa altura. Mas depois, porque carga d'água a gente não sabe, um dia havemos de saber. Mas eu sinceramente presumo que, pelo menos é a minha percepção, nestas coisas, o que estamos a testemunhar hoje é que, em relação a essa democratização dos meios de comunicação, rádio, televisão, a abertura que houve, eu penso que o perigo reside aí, porque quem dá ou está a retirar. Como? Não percebi bem, Orlando. João Lourenço, quando chegou ao poder, de certa forma, criou uma certa abertura, né, para que pudéssemos todos, de forma livremente, comunicarmos. Havia até, por parte dos canais estatais, uma certa abertura. Pessoas que não eram convidadas para ir comentar, lá iam comentar. Mas hoje em dia, quer dizer, há essa retração, não é? Dá a sensação que quem dá também é a mesma mão que também está a retirar. Pois não. A maior... Todos nós lançamos elogios rasgados, né, dessa abertura, mas hoje estamos a ver que afinal... Não, mas o que se pode retirar, o que de mais concreto se pode retirar dessa ação é que o governo não conseguiu dar sequência às coisas boas que vinham fazendo. Portanto, houve uma retração e aí começou a mostrar uma outra face e as pessoas começaram a perceber que aquilo, afinal, que toda a mudança propalada anteriormente não era mais que pura retórica, não é? Pronto, e temos indo num crescendo de atos menos corretos, ao longo destes 3 anos e meio da governação de João Lourenço, de que eu tenho muita pena, porque na altura eu considerei um indivíduo corajoso pelas atitudes que tomou, ali logo no primeiro dia do seu empossamento, ter dito o que disse, e depois fugir assustadoramente ao seu próprio juramento, não é? Jurou perante a nação, perante todo o povo, e isso, o que torna de facto esses juramentos também pouco credíveis, não é? As pessoas juram e não cumprem. Meu caro amigo, estamos já na reta final, ainda tínhamos muito mais coisas para falar, mas falaremos numa outra Não, senão depois não nos ouvem. Sim, também não nos ouvem. Mas para terminar Sr. Jacques dos Santos, dizer o seguinte: é um homem de coragem, é um homem que tem obra feita, é um homem que ama o seu país, ama os seus, é quase octogenário, portanto, mal se não tivesse histórias para contar, não é? E opiniões para dar. Em África dizemos sempre, então, de brincadeira, que já sou cinza, não tenho nada a perder, não queimo mais. Exato. Queira Deus conceder-lhe mais anos de vida para que possa estar aqui e ver uma Angola eu espero que sim. Naturalmente seja boa para todos nós como angolanos e também aquelas pessoas que escolheram Angola como país para viverem, não é? Mas, já para arrematar, eu perguntava-lhe que Angola é que espera que nós, angolanos, possamos vir a ter depois do dia 24, que é o dia das eleições, não é?
porque, em bom rigor, aconteça o que acontecer, o país, no que diz respeito a esses vizinhos da democracia, nunca mais será o mesmo, naturalmente. Epá, claramente e de forma simples, epá, que se abram as vias para o estabelecimento da democracia, do Estado de Direito democrático. Se todos corrermos por essa via, por esse caminho, Angola tem os seus dias de felicidade muito próximos e a sua população confiante de que, pronto, o futuro chegou e vamos trabalhar para ele. Ok, muito bem. Já. Meu caro, Muito obrigado. olha, tive muito gosto. Foi um prazer muito bem. grande Também. conversar Obrigado. consigo. Foi uma Obrigado. delícia. Obrigado. Este momento, uma hora que passamos aqui nesta Ok. conversa. Obrigadinho. Tenho também a certeza que os nossos ouvintes, que os nossos seguidores também gostaram da nossa conversa. Partilhem, vejam-na com muita calma. Tentem tirar todos os nutrientes positivos que esta entrevista terá. E nós voltaremos numa próxima oportunidade. Hoje foi então a conversa com o escritor Jacques Arlindo dos Santos, que é um homem que felizmente muito fez por Angola, naquilo que são as suas áreas de atuação: cultura, arte, política, sociedade. Portanto, por hoje ficamos por aqui. E seguros também. E os seguros também com uma grande particularidade. Os seguros estão muito correlacionados com a banca. Por isso, numa outra oportunidade, falamos com mais profundidade. Tá bem, okay. Um abraço, até a próxima.